Queria te fazer uma pergunta, se você puder falar sobre esse assunto também, às vezes não é sua área. Anki. Você tem alguma coisa que você pode falar sobre o Anki? Ou algum mapa mental, sei lá, flashcard, algo que possa falar alguma coisa a respeito dessas matérias? Ou não? Eu, particularmente, usei muito pouco, né? Anki ou flashcards, né? Eu usava mais para questões bem específicas, assim, tipo disciplinas pós-edital que você tinha que pegar, tipo a legislação tributária, daí você fazia Anki. Mas tipo, eu não fazia cards, digamos, para direito tributário, constitucional, coisa. Mas daí, às vezes, vinha uma legislação muito específica, né? Então, eu ia estudar a lei seca e a partir da lei seca eu fazia alguns cards do que eu tinha expectativa do que poderia ser cobrado, ou com base em questões anteriores, mas às vezes é uma legislação tão específica que nem questões anteriores tem, entendeu? E daí eu montava alguns cards, mas tipo, eu não usava como uma ferramenta principal de estudos, digamos. O meu estudo era mais baseado, no primeiro momento, no PDF, na teoria, né? E nas questões mesmo, né? Eu utilizava ferramentas tipo Favorita, Caderno de Erro, para me organizar. Entendi. É que cada um tem uma maneira de estudar, né? O Anki, ele é muito utilizado hoje aí pela galera concurseira, mas dá um trabalho de montar, né? É isso que eu falo. Baralho, né? Às vezes o pessoal me pergunta e daí o que eu falo? Quanto menos tempo você tem, mais simples tem que ser o teu planejamento. Mais simples tem que ser os seus estudos. Porque senão você começa a perder muito tempo produzindo coisas. Sim. Né? E, claro, ao você produzir, você está fazendo, inclusive, um estudo ativo. Mas você tem que balancear. Eu acredito que é muito mais fácil você formar uma base nos assuntos para depois você partir para métodos de... acessórios, né? Isso. De estudos, digamos, mais avançados. Entendi. Videoaula. Muitas pessoas encaram a videoaula como um estudo mais passivo, que você não consegue pegar matéria. Outras pessoas gostam de videoaula. Isso é um tema que gera muita polêmica aqui no nosso canal, inclusive. Você é a favor ou não de videoaula? Não, tem assuntos que você tem que cada pessoa tem um perfil, tem uma forma de aprender. E tem assuntos que você vai precisar encarar por meio de videoaula. Por exemplo, no meu caso foi contabilidade. Entendeu? Eu primeiro estudei o PDF, depois resolvi muitas questões e depois eu voltei na videoaula para fazer o alinhamento final. E daí foi nessa sistemática que eu fiz, para mim, foi muito produtivo. Foi com o Silvio Sandi? Foi com o Silvio Sandi. Entendi. Entendeu? O guru, né, aí da contabilidade. Sim, né? Mas, cara, às vezes a pessoa recorre para videoaula, hoje eu vejo isso, muito por conta de um perfeccionismo. Tipo, a pessoa, entendeu? Porque lá no PDF estão as informações essenciais e eu tenho certeza que o básico lá aquilo que você precisa para começar a treinar as questões, resolver e desenvolver os seus estudos, você vai aprender. Entendeu? Para você formar aquela base. Mas é que a pessoa não consegue avançar. Ela não consegue avançar se ela não tiver a percepção de que ela está dominando o conteúdo. E daí, por isso, a pessoa precisa de uma videoaula, seguir só por videoaula. Talvez não seja insegurança? É insegurança. Porque, tipo, na videoaula, às vezes o professor está resolvendo as questões e daí você entende, mas é que você está acompanhando o raciocínio do professor. Você não está desenvolvendo o teu raciocínio. Então, tipo, a videoaula é aquilo. Para algumas matérias ela é bom, tipo, economia, contabilidade. Essas matérias porque às vezes é difícil mesmo, dependendo da área que a pessoa... TI. Exatas, TI. Então, às vezes a pessoa precisa realmente recorrer à videoaula. E não está errado. Só que o que ela tem que estar atento... A pessoa tem que estar atenta é aquilo. Ela tem que, ao resolver as questões, ela tem que desenvolver o raciocínio para resolver a questão. Entendeu? Porque às vezes ela só fica acompanhando o que o professor está fazendo e ela acha que entendeu o assunto. Mas na verdade ela não entendeu.
Mas assim, eu acho que é cada perfil. Tem pessoas que vão precisar mais de videoaula e tem pessoas que vão precisar menos, né? Só que a pessoa, independente se ela está estudando por PDF ou por videoaula, ela tem que tomar o cuidado para não ser perfeccionista, principalmente no início. Entendeu? Depois, conforme você vai avançando, você vai criando uma bagagem, você vai ficando mais cascudo, daí você vai elevando o teu patamar ali de exigência. Às vezes você nem vê mais videoaula, né? Você já tá tão bom já na matéria. Isso, às vezes você pega a questão ali, você consegue dar... Você sabe, isso aqui tá errado por causa disso, entendeu? Você consegue... Se fosse preciso você explicar aquela questão, você saberia. Entendeu? Mas no começo não vai ser assim. E não adianta você querer sair da aula sabendo tudo, porque às vezes a pessoa... Para quem está iniciando é difícil, eu passei por essa dificuldade. As questões do concurso público, elas não são formuladas, tipo, agora nós vamos fazer a questão da aula 00. E não existe questão assim. A questão da aula 01. As questões do concurso público, elas abarcam geralmente mais de um assunto. E é por isso que é tão difícil você, mesmo que você estude ali, você ter já de início um desempenho muito alto. Porque no meio daquelas questões, tem assuntos que você não estudou. Entendeu? Às vezes, né, o professor seleciona lá, a questão correta é do assunto que você estudou. Ah, sim. Entendeu? Mas as alternativas, as outras, você não sabe, entendeu? Então, você fica perdido. E assim, a pessoa não monta dificilmente você tem uma questão que abarca só um assunto. A maioria das questões da matéria, ela abarca mais de um assunto da disciplina. Né? E hoje tem questões que abarcam... São interdisciplinares. Para você resolver, às vezes, uma questão de direito constitucional, você precisa... Vai precisar de uma pontinha de direito administrativo. Hoje tem muita questão que está vindo assim, inclusive da FGV, né? Com certeza. Eles estão fazendo questões interdisciplinares, né? Exatamente. Justamente para saber como você está lidando não só com uma questão X. Eles querem saber de modo geral. O Gran Rio também é assim, né? Sim. E daí é isso. Às vezes a pessoa que está iniciando, ela pega essa questão... Imagine, você pega uma bateria e vem só... Você estudou só até a aula 05, digamos... Está ali no começo dos estudos. Daí você pega uma bateria de questão para resolver das mais recentes. As mais recentes estão nessa pegada de ser interdisciplinares ou de envolver vários assuntos da mesma disciplina. E daí a pessoa não vai tão bem e dela acha que o problema é com ela. Mas não é, que você tem que focar em concluir os seus... Tipo, avançar nos estudos. Né? Porque se você entendeu a explicação ali do PDF, ainda que você não tenha tido um desempenho tão bom na resolução das questões, ou se você já é mais avançado e foi resolver algum assunto que faz tempo que você não vê e foi mal, tipo, trabalhe sobre isso, né? Mas não crie uma frustração de que o concurso não é para você. Sim, sim. Tem gente que fica puto da vida quando erra a questão, cara. O cara quer morrer. Não, como que eu pude errar essa questão aqui? Eu vou errar no dia da prova, tenho certeza. A pessoa não se conforma, né? Eu era assim, cara. Eu muitas vezes ficava meio com medo de fazer questão no começo. Puta, mas eu vou errar. E daí, cara? Não tá valendo nada, velho. Vai valer só no dia da prova, mas eu tinha essa frustração. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha hoje nos estudos é as pessoas terem esse grau de perfeccionismo. Tá? Porque ela só pode avançar para a próxima etapa depois que ela entender tudo da... E não, cara. Quanto mais você avançar, mais contato você tiver com os assuntos, mais você vai evoluir. E você, galera, você que está assistindo aqui a gente agora, responde aqui no chat. Você gosta ou não de estudar por videoaula? Sim ou não? Responde aqui no nosso chat aqui, pra gente saber se você curte uma videoaula, se te ajuda, se te atrapalha, ou você já é mais no PDF. Fala pra nós aqui que eu tô curioso.